E aí galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo do Fantasy Game da MLS, começando aqui com a Liga Gazeta, certo? Meu time fez 80 pontos na rodada passada e agora soma 190. O líder continua sendo o Nascimento, do time Galo Black Metal. Na segunda colocação, o Leandro, do time Orlando Caruaru FC. Na terceira colocação, Lion FC. Na quarta, Holandês Voador. Depois a gente tem aí o Anastaciano, o Kirka CF, Davis Delight, Lacerdônia Roceneiros, EC Zé Mané. Essa é a lista dos 10 primeiros. Depois a gente segue aqui até o 20º. Acho que a gente tem 2 participantes novos. Vamos ver se eles escalam o time agora nessa rodada, hein? Bom, esses foram os jogos da rodada passada. No confronto mais esperado da rodada, o Seattle ganhou de 3-0 do Los Angeles Galaxy. A gente vê que é uma liga que tem bastante gol, apesar que na rodada passada teve 2 jogos que terminaram 0-0. Isso não é muito comum na MLS, não. Os jogos costumam aí realmente ter bastante gols, certo? Essa daqui é a classificação da Conferência Oeste. Vocês podem observar que nenhum time conseguiu 3 vitórias até agora, mas já dá para a gente saber quais times vão buscar aí a ponta classificação para os playoffs e quais que realmente não estão tão bem assim, né? Então a gente tem que fugir aqui, por exemplo, no Minnesota, né, que sofreu 3 derrotas. Quando tiver algum time aí jogando com o Minnesota, a gente já tem que ficar de olho. Inclusive, a gente já vai ver quais são os jogos dessa rodada. A grande surpresa aqui é o Austin. Ele é um time novo e já conseguiu 2 vitórias, né, e tem 1 derrota. O Seattle e o San José já marcaram 8 gols. Já a gente também vai ver a tabela dos artilheiros. Essa é a classificação leste, nenhum time aqui também conseguiu 3 vitórias, mas a gente está vendo que o New England Revolution, New York City e o Orlando City e o Clube de Futebol Montreal estão na frente e a gente já deve fugir dos lanterninhas aqui, né? Chicago Fire, Cincinnati, enfim, já eu vou passar para vocês como é que vai ser essa rodada e quem são os favoritos. Bom, essa lista aqui, quem preparou para mim foi o meu amigo Otávio e ela indica as notas SofaScore. SofaScore é um site que avalia todos os jogos do mundo e dá nota para os jogadores de acordo com o que eles desempenham em campo. Não é pontos, né? São notas. Então, por exemplo, aqui as notas vão de 0 a 10. E a gente vê alguns jogadores da MLS que estão se destacando, são esses que têm maiores notas, são os que dentro de campo acabam tendo um desempenho bom, seja em passe, em chute, enfim, vários quesitos que eles utilizam para chegar nessas notas. Então essa lista aqui, na hora que você for montar teu time, já pega aqui alguns nomes, tá? Que vai ser muito útil para a gente. Já essa lista é a lista de artilheiros da MLS. Em 3 jogos, Javier Hernández já fez 5 gols. Né? Então já é o artilheiro isolado. Raul Ruidias, 4 gols. Então é bom a gente também ficar de olho, porque gol vale muito pontinho, hein? Aqui assistências, né? O Otávio então ele me mandou alguns itens, um deles então assistências. Você vê que em 3 jogos esse jogador, que eu nem sei falar o nome dele não, Cowell, já tem 3 assistências. Rubio Rubim, 2, Carles Gil, 2, Randall Leal, 2, enfim, também ficar de olho porque assistência no Fantasy Game da MLS vale bastante ponto também. Essa listinha é a de total de chutes por jogo. Chute também vale ponto. Então a gente tem aqui o Castelhanos, ele já teve no meu time. Raul Ruidias na segunda colocação, uma média de 5 chutes por jogo. Robin Lodge, já indiquei ele em algumas rodadas, né? O Higuaín, 4. Robert Berry, 4. Enfim, juntando um pouquinho de cada lista, já dá para formar um meio-campo bom, um ataque bom, né? Porque são jogadores que, apesar de serem só 3 jogos até agora, já dá para aproveitar essa fase boa deles, entendeu? Bom, aqui a lista dos próximos jogos. A gente tem jogo nessa sexta, um só, o Real Salt Lake contra o San José. Depois, sábado, a rodada prossegue e domingo teremos aí mais 3 jogos.
e eu vou passar para vocês quais são os favoritos da rodada, tá? Mas primeiro vocês já ficam de olho aqui nos confrontos, tomem notas daqueles times que eu coloquei lá na classificação, que já estão na parte de cima da tabela, que vão jogar contra os times de baixo. Então a gente viu que, por exemplo, o Minnesota lá, o último colocado, ele vai jogar fora de casa contra o Colorado, né? Então quem sabe dá para escalar algum jogador do Colorado. O Seattle, que é o líder de uma das conferências, vai enfrentar aqui o Portland, só que fora de casa. Bom, as projeções, e essas projeções elas foram feitas pelo pessoal do Território MLS. Quem ainda não conhece o site, entra, que eles dão muitas notícias sobre a Liga Norte-Americana. O que eles estão falando aqui? Que para a semana 4 tá todo mundo voltado para o grande duelo entre o Los Angeles FC e o Los Angeles Galaxy. O clássico aí considerado El Tráfico, né? E vai colocar frente a frente os goleadores mexicanos Chicharito e Carlos Vela. Só que o Carlos Vela ainda é dúvida. O que você pode fazer nesse caso? Você pode até colocar ele lá no banco de reservas e depois, quando chegar bem perto de começar a rodada, verificar se ele vai jogar ou não vai, você substitui por um jogador. Ou se não, vai de Chicharito aqui, né? O Inter Miami vai receber o Atlanta e nesse duelo as duas equipes buscam aí voltar ao caminho das vitórias. E a outra partida interessante é a que eu falei, inclusive, do Seattle contra o Portland. No clássico das equipes Cascade, o Seattle busca manter a boa fase, enquanto a equipe do Portland volta as atenções para a MLS após ser eliminada na CONCACAF. Aqui são os prognósticos que as casas de apostas dão para os times. Para quem não está acostumado com aposta esportiva, quanto menor for o número, significa que a chance de vitória do time é maior. Na coluna da esquerda são os times que jogam em casa, na coluna do meio o empate, na coluna da direita os times visitantes. Quem aqui tem uma ODD mais baixa para essa rodada é o Columbus, que é o campeão da temporada passada e vai enfrentar o DC United. Outro time que é apontado aqui com um ligeiro favoritismo é o próprio Colorado contra o Minnesota. E o Inter Miami contra o Atlanta. Mas isso é só prognóstico, né? Chega na hora que os jogos começam, não significa muita coisa. É só uma porcentagem aí de chance, certo? E eu vou finalizando o vídeo de hoje, desejando aí para vocês uma boa rodada. E em breve o canal vai apresentar conteúdos bem mais diversos do que somente aqui o Fantasy Game da MLS. Inclusive, Cartola tá para começar, hein? Guardo vocês. Abraços. Fui!